Olá, amigos, com vocês mais um programa Capital Mística, levado pela TV Capital, canal 11 da TVA aqui de Florianópolis. Hoje nós temos um tema que está sendo levado à consideração de vocês por escolha dos próprios telespectadores que volta e meia escrevem para incentivar o programa ou para solicitar temas que eles gostariam de que eu convidasse profissionais para falar sobre os mesmos. E o tema é alimentação adequada, que, como muitas pessoas sabem, ela é capaz não só de curar doenças, como também de prevenir doenças. Existe, inclusive, uma ciência específica sobre isso. Muita gente diz, é nutricionismo. É outra coisa, né? Essa ciência específica, podemos chamá-la de ciência sem dúvida, chama-se trofoterapia, do grego alimentação. Então, alimentação como terapia, ou terapia da alimentação, tanto dá. Eu escolhi a dedo a minha convidada de honra deste programa, que é a Mary Regina Silva, e ela pesquisa, estuda, pratica e trabalha com isso há 20 anos. Portanto, gente, não é uma pessoa principiante. Ela tem uma tremenda carga de conhecimento, uma bagagem de experiências que vale a pena ouvir o que ela vai nos dizer, o que é que ela vai nos comentar no atual programa. Então, indo direto ao tema, vamos apresentar a nossa convidada. Mary Regina, muito obrigado por ter vindo, atendendo o nosso convite, é um prazer tê-la aqui conosco. E como já é tradicional aqui no programa, eu gostaria que você falasse aqui neste primeiro bloco um pouquinho sobre você. Como foi que você se interessou por uma coisa assim tão especializada, né? Então, conte-me um pouco de você. Na busca da gente, né, na busca do ser, eu fui buscar recursos, né, através de livros, primeiro como autodidata, e, consequentemente, depois aparece um curso chamado Naturopatia, que brilhou os meus olhos quando eu vi. Isso há uns 10 anos atrás, em Curitiba. Esse curso abriu os meus horizontes e fomentou um pouco mais a minha sede de saber, né? Dessa busca de sair um pouco desse estresse urbano, nessa busca mesmo incessante que todo mundo tem, né? Que a gente vai se desligando um pouco da natureza, né? Do sol, de não ver mais um pôr do sol e de um alimento e, consequentemente, se perde nesse contexto todo, né? De buscar cada vez mais a satisfação e você perde, né? Então, a naturopatia veio assim como uma coisa muito interessante na minha vida, muito isso na busca mesmo por autoconhecimento, né? Não foi de forma nenhuma na época como uma prática para ser uma terapeuta, e sim pela necessidade mesmo minha de ser e de saber, né? Uhum. E você tinha, por exemplo, algum problema de saúde ou de ordem alimentar que... Não, era só curiosidade mesmo? Só curiosidade mesmo. Poxa, não, eu tenho... uma verdadeira vocação, então, vocação pura, não foi por necessidade. Bom, aí a gente vai muito atrás das histórias, depois tu percebe, né, em algumas terapias que realmente são chamadas de alma, né, que a gente diz, né, essa coisa dessa busca, né, porque a naturopatia, a naturopatia, ela na realidade abre um leque de terapias que tu possa vivenciar e, né, te propicia, né, informações para as terapias, né. Então, ela te abre 28
na época que eu fiz, hoje tem cursos com um pouco menos de matérias, né? Uhum. Na época era recém, estava entrando no Brasil, vinda do Oriente, com mais um pouco do Ocidente, da Alemanha principalmente, e da França, né? Então veio com 28 matérias, então foi um leque imenso de informação, e dentro dessas informações todas, de 28 terapias, 28 formas, né, de terapias, eu escolhi 5 para aprofundar, e aí depois do curso de naturopatia eu ainda fui fazer cursos mais específicos dentro das áreas que eu escolhi, que daí foi a geoterapia, que daí trabalha com as argilas, a hidro, que trabalha com a água, a trofo, que trabalha então trofoterapia com o alimento, né? Uhum. A aroma, né, consequentemente, e a fitoterapia, que é as plantas medicinais. As plantas medicinais. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, né, por causa, a gente está com o ouvido já condicionado, e quando houve uma palavra semelhante, mas ou pronunciada de outra maneira, ou dita de outra maneira, você diz, espera aí, alguma coisa aqui, e eu aqui localizei. Você me disse que em Curitiba você estudou naturopatia. E aqui em Florianópolis nós temos uma faculdade que faz um estudo de formação, né, de naturologistas, naturologia. Qual é a diferença entre naturopatia e naturologia? Olha, se a gente pegar a palavra em si, né, todas as duas, tanto naturologia quanto naturopatia, trabalham com a natureza. As patias, né, todo mundo sabe que patia seja doença. Então, na realidade, a naturopatia vai trabalhar as doenças através da natureza. Enquanto que a naturologia, a logia é a ciência. Né? Então, a naturopatia vai nas doenças, então pega a natureza, o que a natureza te propicia, você busca para curar ou prevenir doenças. Uhum. E a naturologia vai ser a ciência para comprovar depois na naturologia. Na naturopatia. Entende? Bom, então poderíamos então, na realidade, dizer... as duas são semelhantes, uma aprofunda então, e a outra aplica. Certo. Poderíamos dizer então que a naturopatia é mais prática? Sim, exatamente. Se bem que todo naturólogo hoje formado, principalmente aqui pelas nossas universidades que tem aqui. Sim, né? Com certeza. Estão trabalhando na prática as terapias que também aprendem, né? Então, porque sem também dúvida. tem. Agora, fala-se em alimento, nutrição, comida, rango, uma opção de termos que indicam o ato da gente comer. Agora, já se sabe hoje em dia, com a moderna ciência, que nem sempre comer é estar bem alimentado, né? Aí nós estamos vendo as nossas crianças aí, que são da geração fast food, né? Que elas enchem a barriguinha, mas não quer dizer que estejam alimentadas. Pois bem, qual é a diferença, amiga, entre alimento e nutriente? Eis uma grande diferença. Existe uma grande diferença, né? Alimento é tudo que você ingere, mas nem todo alimento é constituído de nutrientes, que isso é o que vai te fazer vital, energia vital, né? Teu sangue é constituído de nutrientes, né? O metabolismo vai quebrar as moléculas e vão subir. Nós somos um laboratório químico, né? Então vão gerar substâncias químicas que, com a química do teu organismo, que cada um de nós é diferente. Então essa coisa de todo mundo comer a mesma coisa, então assim, as faixas etárias, tá, o teu trabalho, tudo isso gera um prato diferente para cada pessoa, né? Então o que é bom para você pode não ser, com o meu metabolismo, com a minha bioquímica, ser a mesma coisa. Então existe uma diferença muito grande entre o que é um alimento e o que é o nutriente que vai estar embutido naquele alimento. Entendo. Bom, então, pelo que você está dizendo, isso desfaz a mística de um dos famosos ditados dos peregrinos que fazem o caminho de Santiago, né? Lá na Espanha tem um ditado muito famoso, muito usado, que diz:
com pane e vinho não se hace el camino, ou seja, com pão e com vinho você caminha os 800 quilômetros do caminho francês. Bom, então, pelo amor de Deus, você pode, digamos, ter a sensação de barriguinha cheia e tudo, mas só pão e vinho acho que não resolve não, né? Vamos supor assim, que se eu tiver um pão integral, e se for um vinho daquelas vinícolas bem saudáveis, sem nenhuma química, com certeza vinho é muito nutriente, tem muito nutriente. Tanto que num hospital de naturopatia, né, onde se trabalha, né, com a naturopatia, se fazem curas com suco de uva puro, integral, né, de tanto nutriente que tem, e ao mesmo tempo ele tem antioxidantes e assim, né, é um fito, uma substância fito, né, que tem muita coisa da natureza embutida, muitas vitaminas, muitos sais minerais. Então, é fantástico, né? Então, pão integral, está ali, integral, o que o próprio nome, com trigo, né, dá sustância, é o carboidrato. Então, no vinho... Com certeza. No próximo bloco, vamos comentar um pouquinho mais sobre isso, porque eu tive essa experiência, não de ficar comendo só pão e vinho, eu comi muito mais coisa do que pão e vinho. Ok, amigos, o assunto realmente é importante. Fiquem aí só um instantinho, porque eu volto logo, logo. Alcaliniza o teu pH. Então, ele faz essa transformação no teu metabolismo, que é exatamente o que nós precisamos hoje. Porque como a gente está muito em cima do mito da proteína, e o consumo hoje, essa facilidade que nós temos nesse nosso Brasil maravilhoso, apesar de nem todo mundo achar isso, né? Essa biodiversidade que a gente tem e essa fartura, né? Então a gente acaba indo muito em cima da proteína e isso gera uma acidez muito grande. Então a necessidade hoje de alcalinizar o pH do nosso sangue é fundamental para a tua saúde. Entendo. Olha, tem razão. Eu uma vez tentei começar a fazer o tratamento do limão, mas chegou um dia que me deixava também não. Não, mas daí pelo excesso, né? Então, mas se você excesso. fizer dessa forma que eu acabei de exemplificar, ela fica mais tênue. E você acha que eu tomando esse limão vou queimar as gordurinhas da minha barriga? Porque eu tô com ela entalada aqui no goto. Acho que sim. Lógico que teria que ter uma atividade física. Esse é o meu problema, né? Lastimavelmente. Tem que ingerir mais fibra, teria que rever a sua alimentação, porque as fibras são fundamentais para poder um trânsito intestinal ser fluido, constante, porque as pessoas acham que indo ao banheiro uma vez por dia é o suficiente, e não é. Porque na realidade você teria que ir tantas vezes quanto você ingere coisas. Então, no mínimo 3 vezes. Para você ser naturalmente saudável, né? Porque as pessoas ingerem coisas e não botam para fora. E como é que fica isso? Vai ficando, reintoxicando a corrente sanguínea. E fica lá no intestino formando camadas e camadas, né? E daí quando o intestino está com excesso de camadas, a assimilação dos nutrientes para a corrente sanguínea ela não é 100%, né? Então vai perdendo, né, essa porosidade das vilosidades intestinais. Ou seja, a pessoa come, mas não se nutre. Daí entramos naquilo do que a gente chama de alimento e nutrição, né? Vitalidade. Com certeza. Então, amigos, vem aí o ponto central desse tema. A grande pergunta, você sabe se alimentar? Olha que a maior parte de nós, acho eu que não. E tá aí um bom tema. O que seria uma boa alimentação? Saindo da resposta generalizada, mas você disse, para cada pessoa tem um tipo especial de alimentação. Me dá alguns exemplos disso, amiga. Assim, ó, uma mulher grávida, ela vai ter umas necessidades diferenciadas
de uma pessoa que está, de uma mulher na mesma faixa etária, que vai estar num escritório sem estar grávida. Então, ela está sentadinha num escritório, ela não tem tantas necessidades do que aquela que está grávida gerando um novo ser. Então, o prato de uma e de outra são diferentes. Podem ter a mesma composição, às vezes priorizando mais na grávida alguns elementos do que na que está sentada, com uma vida um pouco mais sedentária. E aí, se formos para uma criança e para um velho, também são pratos diferentes, com nutrientes um pouco mais acentuados na proteína para a criança, porque ela tem que transformar aquele corpo infantil num adulto, e aquele senhor e aquela senhora que já passou de uma idade e que não precisa mais de um excesso de proteína, né? E sim só um pouco de energia, de vitalidade, então precisa um pouco mais de verdura, de sais minerais, né? Então, do que excesso de proteína, que vai gerar cada vez mais um sangue ácido e que aí vai trazer as artrites, as artroses e os reumatismos, né? Então, esse é o cuidado, né, de que a gente possa ter. Na realidade, um prato para todo mundo tem que ser composto de 4 a 5 elementos. Né? Então, 4 a 5 elementos que, rapidamente, porque já estamos indo para outro intervalo, quais esses 4 ou 5 elementos em seus nomes genéricos? Genéricos: proteína, carboidrato, lipídios e sais minerais e vitaminas. Fácil, né? Não tão fácil assim. Para isso a gente precisa da técnica aqui. Vamos para o intervalo e já voltamos. Voltamos e estamos entrevistando a naturopata Mary Regina Silva, especialista em trofoterapia, ou seja, terapia dos alimentos. Então, estava vendo aqui no release, vi aqui uma frase que pulou assim nos meus olhos: somos o que comemos. Olha, eu acho que eu sou muita coisa, porque eu como bem, né? E atualmente eu gosto do que eu como, embora procure naturalmente ver se eu não exagero, porque depois a ressaca é ruim. Uma coisa que eu, a partir de uma determinada idade, eu comecei a fazer: eu almoço muito bem, mas eu na janta geralmente não como nada pesado, porque depois de noite é ruim para dormir. Então é fruta, é um café com leite, é uma coisa assim, light, né? Mas somos o que comemos. Uma vez por semana eu digo: bom, agora eu vou fazer algo fora do normal. Eu gosto de ir para um bom restaurante e comer coisas diferentes e tudo. Agora o resto, aí eu me penitencio. No dia seguinte a ter feito o excesso, aquele dia é dia de penas, né? É uma maneira de eu me compensar. É por aí que a gente pode fazer de vez em quando algum excessozinho? Mais ou menos, né? Quando a gente tem essa tendência emocional, né, fazer alguns presentes para a gente, né, para acalentar o nosso ser, consequentemente, o dia seguinte, o day after, né? É a popular ressaca. Ressaca, né? Então, você paga o preço por isso, né? Mas se você tem essa consciência de que você tem um critério, você então, exagerei no dia anterior, né? Nós temos uma máquina orgânica fantástica, né? Que quando você não reincide o erro permanentemente, né? Ela, consequentemente, ela se recobra, né? Você não fica repetindo, ela então dá conta. E isso te ajuda, né? Porque então, você tem no prato uma alimentação pesada, e a gente percebe, quando você come um alimento pesado, as tuas horas seguintes, o quanto que a digestão é pesada, o teu estômago, né, fica pesado, às vezes tem flatulências, né, fermentações. Então, isso que a gente chama de combinações alimentares, né?
São coisas que acabam emperrando uma a outra, né? Então, porque a gente tem enzimas que fazem o desdobramento dessas moléculas, né, do alimento em si, e que se transformam em nutrientes que vão realmente gerar um sangue saudável, que é para construir o teu ser, né? Então, quando a gente no dia seguinte tem uma alimentação então mais leve, pelo menos por 1, 2 dias, você consegue que o teu corpo recobre, né, ele consiga se restaurar, né, se restabelecer, e você está tranquilo, né? Bom, vamos então agora, já falamos assim genericamente sobre o tema, mas agora vamos diretamente a uma coisa mais prática. Você dá consultoria, né, Sim. e atendimento nessa área de naturopatia e inclusive utilizando a fitoterapia, né, a trofoterapia e como você disse também, com a argila, são né? cataplasmas Então, de argila. cataplasma e tudo. Digamos, vamos fazer um exemplo prático aqui. Eu estou assim, querendo fazer uma limpeza orgânica. Desintoxicação. Desintoxicação. Aí eu te procuro. Bom, normalmente, faz de conta que eu sou seu paciente. O que é que tu vai fazer comigo? Seja delicada comigo. Bom, primeira coisa, eu preciso de pelo menos uns 5 dias que você anote tudo que você ingere. Porque isso vai me dar um feedback de como está a sua alimentação. Se você está ingerindo fibra o suficiente para fazer o arraste das toxinas ingeridas, se você toma água o suficiente para poder lavar e poder que as vitaminas hidrossolúveis sejam transportadas de um lugar para outro onde são necessárias. Então, se você tem vitaminas e sais minerais, como, quer dizer, se tem realmente bastante verduras, se você tem uma alimentação onde existam cereais integrais, onde a vitalidade do nutriente ali ainda é real e de fato, né, e não num trigo branco, né, num pão branco, num macarrão branco, Sim. onde tem açúcar branco, excesso. Então vamos ver se tem excesso de açúcar na sua alimentação, se tem muito chocolate, muito doce, muito bolo. Então tudo isso são componentes. Então para mim poder perceber aonde estão os comprometimentos. E ao mesmo tempo eu vou devagar, né, porque não adianta eu querer mudar um cardápio 100% de cara. Então, porque entra em choque, porque são fatores, né, que estão ligados a fatores não só nutricionais, mas também a fatores emocionais e psicológicos. Então, são tabus que tem aí embutido, né? Então, a gente faz toda uma comparação. E aí a gente devagarinho, através de conversas e conscientizando a pessoa da necessidade de mudar alguns fatores, né? E automaticamente entraria fitoterápicos, né? Então plantas que ajudariam a ajudar nessa desintoxicação. Entraria argila, né? Que a argila a composição da argila é a mesma composição nossa. Ela tem cálcio, magnésio e todos os oligoelementos que tem a nossa composição. Então ela faz essa interação. Então quando se faz um cataplasma de argila, você tem uma via de mão dupla, porque ela entraria na tua corrente, ela vai fazer um processo de retirar da tua corrente sanguínea, ela tira as toxinas do teu organismo, né, que ela vai fazer uma chamada periférica, e automaticamente ela troca, ingerindo, né, você faria essa ingestão dos nutrientes que ela é composta. Compreendo. Que faz a parte do teu nutriente também. Então ela tem essa porta, né, de poder fazer essa troca com o teu corpo, né? Normalmente uma pessoa que parte para um programa de desintoxicação, né, através dos alimentos e da naturopatia, em média, lógico, cada caso é um caso, mas em quanto tempo ela começa a sentir os efeitos práticos dessa melhoria, dessa desintoxicação? Na realidade, sim, tem que existir um comprometimento.
Porque o naturopata, né, o terapeuta, ou o próprio médico, né, porque mesmo que você vá para um médico convencional, alopata, se não existir o comprometimento do paciente para com o tratamento, não existe tratamento. Porque assim, a pessoa, o paciente tem 50% da responsabilidade e o terapeuta, o médico tem o outro 50%. Quando existe um comprometimento, uma interação, em 15 dias você já tem uma resposta. 2 semanas já? 2 semanas, com certeza, você já tem uma resposta. A pessoa se sente mais disposta, mais leve, a pele melhora. Melhora, a disposição. Sabe aquele dia que você acorda de manhã, sabe aquela sensação sempre de segunda-feira? Então, que isso nada mais é do que o cansaço físico, mental e emocional. Então, você não tem vitalidade para você levantar da cama. Isso é falta de nutriente, isso é falta de vitalidade. Né? Quando você está com uma alimentação descortinada, né? Quer dizer, sem fibra, sem vitaminas e sais minerais, sim, então ela realmente vai gerar um cansaço, uma desvitalização. Gente, e aí? Vocês estão com algum tipo de problema assim? Acordam de manhã e pensam que está na hora de ir para a cama, quando na realidade vocês estão na hora de sair da cama? Olha, pode ser, e talvez seja na maior parte dos casos, que vocês não estão se alimentando adequadamente. Ah, mas eu como feito um leão. Sim, mas você não é um leão, você é um ser humano. Portanto, você tem que comer como um ser humano e não como um leão. Então, está na hora da gente parar, fazer um exame de consciência e dizer, vou tentar mudar. E a experiência me diz que mudar sozinho não dá, é sacrificado demais e às vezes a gente corre grandes caminhos quando a gente pode cortar por atalhos. E para isso a gente precisa de um guia, de alguém que conheça, de alguém que saiba. E essa pessoa, meus amigos, está aqui do meu lado. Então, pensem nisso. Você dá curso sobre isso também, né? Eu dou curso de trofoterapia e culinária vegetariana, né? Então, na realidade, falando um pouco disso, né? Porque, assim, não daria só o curso de culinária, porque a pessoa ficaria, só para ser vegetariano? Não, na realidade, é uma conscientização dos nutrientes dos alimentos, né? Então, por que usar trigo branco e não o trigo integral? Por que o açúcar branco e não o açúcar? É ter realmente, eu acho que hoje as pessoas passam muito batido na alimentação. Sim. Entende? Todo mundo está muito preocupado com N fatores e a alimentação ela está muito desvitalizada, né? Então as pessoas perdem muito nisso. Então quando você mostra por A mais B o que é um alimento e o que é um nutriente, e você mostra para ela a função que ela tem dentro do teu organismo, nessa tua máquina orgânica, né? Então, assim, e o quanto isso vai repercutir na qualidade da tua vida daqui para frente, enquanto você vai encarar os desafios da tua vida, né? Porque vão ter desafios pela vida. Uhum. Então, você precisa dessa clareza. Então, a trofoterapia te traz isso, né? Ela te transforma em vegetariano? Não necessariamente. Porque daí é uma escolha interna, não só por questão fisiológica, mas também por questões emocionais. Então, são opções. Mas quando você tem clareza disso, é mais fácil tu optar. Ou seja, você não precisa ser mais realista do que o próprio rei. Basta ter um pouco de bom senso e o caminho do meio, nada de extremidade. Ok. Meus amigos, estamos indo para um novo comercial e o próximo bloco é o último, portanto, é o famoso e já tradicional bloco do Caminho das Pedras. Então já vão preparando aí lápis e papel, porque no próximo bloco, eu prometo, vou dar todas as indicações para vocês poderem entrar em contato pessoal com a nossa amiga Mary Regina, ok? Mas vamos para os comerciais. Bem, meus amigos,
estamos aqui entrevistando a especialista em naturopatia e, dentro da naturopatia, também especialista em trofoterapia, ou seja, terapia através dos alimentos. A nossa convidada, Mary Regina. Bom, Mary, você normalmente, esses teus cursos são de quanto tempo? Na realidade é uma noite e um dia. À noite se faz essa parte teórica da trofoterapia, né, que é a combinação alimentar, a conhecer realmente os nutrientes, né, saber o que compõe um prato. Então, o que compõe um prato? Compõe-se de proteínas, que podem ser vegetais ou animais. Compõe-se de carboidratos, né, que podem ser todos os amidos, né, e as vitaminas e os sais minerais e os lipídios. Então, os lipídios são as gorduras, né? Lembrar de lipoaspiração vai lembrar que os lipídios são as gorduras. Então, conhecer esses produtos e saber o que eles fazem no teu organismo junto com a tua bioquímica. Então, cada um sabe um pouquinho de si. Então, cada um sabe como que reage a tais e tais alimentos, né? Então, tem pessoas que têm mais disposição, outros têm... Então, é a tua bioquímica, né, que vai te dizer, isso é indigesto para mim ou isso é saudável para mim. Na realidade, também tem a combinação. Por exemplo, aquela história de não comer melancia com leite. Na realidade, melancia é uma fruta monofágica. Ela é uma fruta saudável para uma dieta, para um regime alimentar com mais critério, porque ela tem muitos nutrientes, muitas vitaminas. Mas o problema é que, como ela é uma fruta indigesta, quando comida com outro alimento. Certo. Então, fazer da melancia uma sobremesa depois de um grande almoço, gente, é pedir para ter uma grande indigestão. Caramba. Né? Então, essa composição toda é falada num sábado à noite, ou, né, numa noite, e durante o dia seguinte a gente trabalha na cozinha, então que é elaborando pratos saudáveis, gostosos, criando, porque a cozinha é inspirador, né? E manipular os alimentos, então, quer dizer, aprender a fazer um pão integral, né, gostoso, então, a elaborar um grande comidinha gostosa, né, sabendo que você vai estar trazendo saúde, vitamina, vitalidade para a vida, é outra coisa. Quer dizer que a pessoa fazendo o curso, ela vai receber uma carga, ao que parece, brutal de informações cheias de pulos de gato do que é que você pode ou não pode comer e principalmente o que é que você pode num prato combinar ou deixar de fora. Exatamente. Olha. Captaram? Vale a pena. Quando é que você está pretendendo dar outro curso desses, amiga? Olha, data prevista a gente tem praticamente todos os meses, tem no espaço chamado Atma Mara, né? A gente tem, vai juntando uma turminha, vai sendo feitas chamadas. Aí quando tem um número mínimo, vocês marcam a data, exatamente, então. Porque muito bem, mais datas. uma iniciativa da minha boa amiga Bárbara Machado, a dona lá do espaço Atma Mara, na Trindade, e que ela sempre se preocupa em trazer pessoas com capacidade naturalmente para difundir conhecimento, ensinar pulos de gato, o que mais vocês querem. E olha, gente, esse tema do nosso programa, eu diria que é fundamental, porque vocês já notaram como tem farmácia na nossa cidade? Sei lá, se a gente fosse pautar pelo número de farmácias que nós temos, quase que uma em cada esquina, a conclusão que a gente chega é que nosso povo está muito doente. E a ironia disso tudo, meus amigos, é que bastaria o povo se alimentar bem, e volto a dizer, não é comer feito um leão, hein? É comer feito um ser humano. E o povo, bom, eu fico com pena dos donos de farmácia, porque eles iam ter um grande prejuízo. Ia fechar a farmácia, que ia ser uma desgraça. Mas, vejam, prejuízo de um, lucros de outros, né? Então, se vocês não querem enriquecer
os donos de farmácia, nada contra eles, tá? É uma forma de expressão, aprendam a comer. E de que maneira vocês podem aprender a comer? Ah, bom, aí eu posso ajudar. Quer dizer, quem na realidade pode ajudar é ela, a Mary Regina. Mas eu dou a minha parcela de contribuição porque está na hora da gente dar o caminho das pedras, não é verdade? Então, por favor, eu peço aí à técnica que, por gentileza, coloque o site da nossa amiga Mary Regina, que é contato @ Centro de Vida Alma Verde, tudo junto, Centro de Vida Alma Verde.com.br. E também aqui vai o telefone celular da Mary Regina, que é 9977-1267. Repetindo, 9977-1267. Para quem tem memória visual, olhem aí na tela da TV. E se vocês quiserem já se cadastrar para formar uma turma desse curso da Mary Regina, lá vai o telefone do Atman Amara, falem com a Bárbara lá, 3333-2311, repetindo, 3333-2311. Missão cumprida, agora a escolha é de vocês e a nossa amiga aqui está aguardando que vocês tomem a iniciativa de procurá-la. Mary, além do curso, você também dá atendimento individual, ou seja, sim, você planeja, digamos, uma dieta, uma desintoxicação, ou até mesmo vou planejar um cardápio, levando em consideração o biotipo da pessoa, a idade da pessoa, o sexo da pessoa, o estado de vida da pessoa, se ela é hiperativa, se ela é hipoativa, se a mulher está grávida, se não está, e por aí vai. Isso você dá consultas individuais também. Individuais, como naturopata. Como naturopata. Exato. E o mesmo processo para entrar em contato contigo, através do teu site e também... Do e-mail, né? Que você passou, do e-mail, né? Exato. E também dos telefones. Exato. Que você também atende lá no Atman Amara. Atman Amara. E no teu espaço, né, fala em Alma Verde, né? Centro de Vida Alma Verde. Centro de Vida Alma Verde. É um espaço que existe em Santo Amaro da Imperatriz. Na realidade é um sítio, né, gostoso, sei, onde tem cachoeira e aí eu trabalho vivências também lá, né? Lá, também, então... tanto o de trofoterapia, né? Pode ser feito no Atman Amara, como pode ser feito no Centro de Vida Alma Verde. Certo. E também fazendo terapias também, né? Por exemplo, pedindo para se internar e aí poder fazer todo um processo de desintoxicação e de orientação alimentar. E a pessoa que queira fazer esse processo através de internação, você encaminha essa pessoa para esse sítio lá em Santo Amaro da Santo Amaro. E normalmente, quanto tempo a pessoa fica lá internada? Olha, podem ser processos de 3 dias, 5 dias, 7 dias, 9 dias, isso é a disponibilidade de cada um, o processo de cada um, se quer só como prevenção, só para dar um tempo no organismo, se já é um processo de alguma doença, se é mais grave, se é mais crônica, então cada caso é um caso. E aí, o que você faz? Você se muda com armas e bagagens para lá? Para lá. Exatamente. Meu Deus. E lá Na realidade, eu fico lá meia semana e meia semana aqui embaixo, né? Eu trabalho como terapeuta de segunda a quarta aqui e de quinta a domingo lá em cima. Lá em cima. Puxa, o contato com a natureza lá deve ser brutal, né? É fantástico, né? Tem cachoeira, mata ainda íntegra, né? Verdura colhida na horta. E você tem muita gente lá trabalhando? Não. Isso não precisa de uma grande infraestrutura. Precisa de... Não. É voltar à natureza, né? É o contato com a natureza, né? Essa infraestrutura não precisa de uma parafernália, de um spa. Lógico que tem todo um contexto, né, embutido nesse spa que você quer ser servido a um contexto em que você quer se integrar à natureza, né? Então existe uma diferença substancial nisso tudo, né? Olha,
E eu presumo que para você passar meia semana lá e meia semana aqui, toda semana, eu imagino que você tenha bastante trabalho por lá. Tem vivências, né? Então, tem bastante vivências também. Então, de quem quer, né, se integrar à natureza, então, respirar, né? Então, são processos de autoconhecimento, né, que geram essa consciência maior de se buscar, né? Não no externo, e sim no interno. Bom, imagino que aí também entra uma parte psicológica muito forte. Exato. E isso também você induz a pessoa a esse mergulho. A se buscar, né? A fazer um reconhecimento, né? As pessoas estão muito na televisão, né? No trânsito, muito no externo, né? As pessoas não têm se perguntado, né? Quem sou eu? Para onde eu vou? Né? Então, por que isso? Por que aquilo? Ficam todo mundo muito perdido e aí vai essa emoção fazer a compensação no que é mais próximo e que independe de uma terceira pessoa. Então, o que você vai fazer? A compensação na alimentação. Né? Então, tu vai para o chocolate, na comida por si, na churrascada, na bebida alcoólica. Então, isso nada mais é do que uma fuga de olhar para si e se buscar. Né? De fazer um reconhecimento, o que eu posso fazer, o que eu vim fazer nesse planeta, né? Então, é essa busca que todo mundo tem que fazer, né? Passar a vida só comprando mais uma casa, mais um carro, sabe? E mais uma relação, e aí troca de relação como troca de roupa. Acho que alguma coisa está faltando aí nesse contexto, né? Com certeza. E aí cada vez o nosso planeta mais poluído, mais triste. E agora, para encerrar, porque já lastimavelmente estamos chegando ao fim do programa, vou te fazer uma perguntinha desgraçada, jogo da verdade, olho no olho. E você... Eu já tenho até suspeita da resposta, mas porque esse teu jeito calmo, tranquilo, é de uma pessoa que de alguma maneira encontrou sua paz. Mas você já encontrou as respostas de que é que nós estamos fazendo aqui? Sim ou não? Sim. Sim. Então, puxa, ponto para ela. Está recomendada. Gente, eu recomendo essa moça. Mara Regina, chegamos ao fim do nosso programa. Eu tinha tanta coisa para te perguntar, mas vamos fazer o seguinte. Vamos te chamar novamente. Espero que você não fique aborrecida por isso. Mas o público merece saber um pouco mais, porque teu assunto é muito importante. Eu vou te chamar de volta e espero que você aceite meu convite. Com certeza. Te agradeço a vinda, tá? Foi muito útil isso tudo que você nos informou. Obrigada também. E aos amigos telespectadores, bom, hora da despedida. Desejo para vocês uma ótima semana e já sabem, comecem a pensar em fazer uma trofoterapia aí na vida de vocês. Vocês estão precisando, eu estou precisando. Então vamos fazer isso juntos. Procurem por ela. Um abraço para vocês e não esqueçam o nosso encontro semana que vem, neste canal, neste horário. Até lá.